todos, muito obrigada pela vossa presença neste webinar dedicado ao Back to Business, não é? O regresso ao trabalho. Na verdade, a APDC reinventou o seu ciclo de Digital Reply em resposta à pandemia, ao Covid-19, numa lógica de agora não pensarmos naquilo que são as soluções tecnológicas de combate à pandemia, mas de que modo é que a tecnologia também pode apoiar e quais são os temas que as empresas devem estar atentas neste regresso ao trabalho do Back to Business e de que forma é que também os negócios acabaram por ser afetados e alterados com a pandemia. Hoje connosco temos três oradores, três convidados. Portanto, temos o Rui Teixeira, que é o Chief Operating Officer da Manpower Group, que nos vai apresentar e vai nos falar sobre a aliança do Safely Back to Work e também algumas das propostas ou ensinamentos ou lições que esta aliança tem vindo a desenvolver e que vão ser partilhados hoje connosco. Temos a Luísa Aguiar, que é a Human Resources Business Partner da SAS Portugal. Estou a ouvir bem, estou a ver bem. Olá. E temos o João Lima Raposo, que é diretor de vendas. Então, espera aí, vou fazer agora a chamada, está bem? Okay. Tira os sons aqui. E temos o João, que também, como eu dizia, o João Lima Raposo, da Nós Portugal, que também se vai juntar a nós, que já nos tinha dado conta que só teria possibilidade de se juntar mesmo em cima da hora e, portanto, nós não temos qualquer tipo de tema com este pequeno atraso, porque, entretanto, já tínhamos combinado que o Rui que iria fazer o kick-off deste webinar. O que é que eu gostaria de solicitar aos participantes que nos estão a ouvir e que nos estão a acompanhar? Vocês têm duas funcionalidades de interação connosco. Uma interação de bate-papo, em que podem dizer, como eu vou dizer agora, que eu acho que eu consigo dizer a isso, boa tarde. Ok, e já mandei para todos. E tem uma outra funcionalidade que é de perguntas e respostas. Aquilo que vos solicitávamos era que, para facilitar depois nós podermos conversar sobre os tópicos que vos levantaram algumas questões, era que utilizassem não o bate-papo, mas as perguntas e respostas para colocar as vossas questões. E podem ir colocando à medida que elas vos forem surgindo. Hoje o webinar vai começar então com uma pequena intervenção do Rui, e depois nós vamos ter aqui um conjunto de uma conversa em torno de um conjunto de questões relacionadas com esta preparação do regresso à normalidade e também vamos olhar para as questões que entretanto surgirem. Portanto, estejam à vontade para inaugurar esta área quando quiserem. Olha, eu sei que agora a Zakia atendeu o telefone, possivelmente está a apoiar o João no regresso, mas vou ver se ela passa a bola ao Rui. E se me tiveres a ouvir, passas a bola ao Rui para o Rui poder fazer a apresentação. Já está. Antes de mais, muito obrigado. Obrigado, Sandra. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um privilégio poder estar aqui a partilhar algum daquilo que tem sido os nossos ensinamentos, as nossas experiências, os nossos desafios, tudo aquilo que tem sido foram apenas 3 meses, mas parece muito mais, não sei se é uma eternidade, mas tem passado muito, muito rápido e, portanto, é um privilégio poder partilhar alguma da nossa experiência nacional e também internacional. Eu vou passar a partilhar a apresentação. O João acabou de se juntar a nós. Exato. Boa tarde. A câmara, funcionar. Verdade. Obrigado pelo aviso, penso que já está. A única coisa que eu não disse, e que aproveito para dizer agora a propósito da câmara do João, é que este evento está a ser gravado e será disponibilizado posteriormente on demand, por assim dizer, estará no nosso site e depois podem rever ou partilhar com algum colega que achem interessante. Muito bem. Então, conforme estava a dizer, muito obrigado, João, já está connosco. Começar por partilhar aquilo que é algo que foi designado foi criado sendo as empresas de recursos humanos deste setor de atividade um dos principais empregadores privados do país e do mundo. Tivemos o privilégio e a possibilidade
de, com essa força dessa experiência, começar a criar alguma ligação entre aquilo que seria as práticas de cada uma das empresas, juntando-se para partilhar essa experiência com todos os outros. Tempos extraordinariamente difíceis ou desafiantes como nós que vivemos requerem também um esforço extraordinariamente diferente e unido. E por isso, as principais 3 entidades do setor dos recursos humanos, a Manpower Group, a ADECO e a Randstad, juntaram-se com um propósito de criar algo designado como uma aliança de Safely Back to Work, que não tem mais do que o objetivo de tentar influenciar os decisores políticos, tentar transmitir confiança a todos os trabalhadores, clientes, a todos os stakeholders, colaborar no sentido de agregar estas boas práticas, partilhar com todos e assim conseguirmos transmitir a segurança necessária para um regresso, não para o regresso normal, para um regresso ao novo normal. Aquilo que se tem visto é que efetivamente este novo normal será provavelmente o início desta nova realidade. Depois de estarmos a privilegiar, e esse tem sido sempre o nosso ponto fundamental, a segurança das pessoas, e reagimos, quer enquanto país, e grande parte das organizações reagiram com esse propósito, que foi fundamental, garantir a segurança de todos para só assim e a partir de agora podermos olhar para uma recuperação económica forte, e é isso que se pretende. Pretende-se é que consigamos juntar esforços, adquirir e utilizar e recorrermos às boas práticas que foram adquiridas por países que já viveram estas experiências antes de nós, não muito, mas se calhar 2 ou 3 meses serão suficiente para podermos ganhar vantagem nesse regresso, e foi isso que aconteceu inclusive quando nos confinamos. Foi uma rápida resposta porque percebemos que era fundamental confinarmos rapidamente, porque isso iria permitir proteger-nos mais. Agora, após esse período de confinamento, ou agora com este retomar da atividade, é fundamental rapidamente acelerar para essa recuperação. E tem sido esse o grande foco desta aliança. Numa primeira fase, que começou por essa aliança com estas 3 entidades, e que depois começou a ser alargada, e através da liderança do World Employment Confederation, que agrega todas as empresas de recursos humanos e não só, dar aqui um boost diferente do ponto de vista daquilo que é a abrangência global e poder começar a colaborar com todos. Esta aliança começou e já criou 2 papers, que não são mais do que 2 guias, 2 documentos, que um deles tem por princípio partilhar um guia prático para esse retorno. Esse guia prático agrega mais de 400 factos e de 400 práticas que são fundamentais não só para estas entidades, porque também, como sabem, esta área de atuação dos recursos humanos tem uma abrangência muito transversal, atua em vários setores de atividade, que toca em várias geografias, empresas de várias dimensões, e portanto, por toda essa capacidade e portanto por todo esse ponto de contacto entre as várias empresas, entre os vários setores de atividade, permite agregar aqui uma série de best practice que nos permite a todos acelerar esse back to normal. O objetivo da aliança como um todo tem exatamente esse mesmo princípio, partilhar que esses exemplos de conselhos práticos e recomendações, que muitas delas já são comuns, que todos nós fazemos no nosso dia-a-dia, nas nossas organizações, desde o distanciamento de segurança, as medidas de desinfecção, antes e depois de utilizar os espaços,
espaços que são utilizados e depois necessitam de uma limpeza extra para voltar a ser utilizados, as codificações dos espaços, o distanciamento, a circulação ser feita de uma forma única e exclusiva para o mesmo local. Foi isso que, no fundo, um dos papers é isso que pretende. O relatório, conforme já referi, tem mais de 400 medidas, 100 exemplos práticos, e 85 dessas medidas são medidas que podemos dizer que são transversais a todas as empresas, a todas as organizações, e, portanto, permite complementar alguns protocolos específicos que possam estar implementados em setores de atividade ou das organizações, mas há outros tantos que podem e permitem, como é óbvio, poder voltar a ser utilizados nesse back to work, o normal safely back to work. Um dos princípios que nós identificamos como fundamentais e que tem sido um ponto importantíssimo para as organizações e que começou e que entendemos nós enquanto organização absolutamente essencial é garantir o bem-estar físico e emocional, é uma das nossas prioridades. Este momento de isolamento que vivemos é normalmente algo que nunca tínhamos passado, enquanto organizações, enquanto pessoas, enquanto mundo, eu diria. O isolamento por nossa decisão é uma coisa, o isolamento sem pré-aviso, muitas vezes sem condições, sem saber o que nos reservava o futuro, gerou sentimentos de stress, medo, ansiedade. É algo que naturalmente enquanto pessoas vivemos de forma diferente, mas podemos dizer que afetou a todos de certa medida. E, portanto, aquilo que identificamos hoje como um ponto fundamental para as organizações é que para conseguirmos um regresso ao novo normal com a mitigação de riscos ou da forma mais confortável possível, é absolutamente essencial garantir um bem-estar físico e emocional para todos. Por isso, identificamos como três pontos fundamentais, 3 pilares fundamentais de atuação: a comunicação, uma comunicação constante, uma comunicação que é transparente, uma comunicação que deve ser clara e baseada em factos, que permita a todos perceberem o porquê dessas medidas, o porquê e como irá ser o futuro, de que forma vamos avançar enquanto cidadãos, enquanto colaboradores, enquanto trabalhadores. A comunicação ganha mais do que nunca um ponto fundamental entre as entidades, entre todos os stakeholders, conforme já referi, seja entre trabalhadores e entidades patronais, seja entre prestadores e clientes, fornecedores. Todas estas relações serão muito mais ou menos estressantes para este regresso e, acima de tudo, um acelerador económico se esta comunicação for feita de forma clara, transparente, e é um ponto essencial. A comunicação que deve estar assente nos valores e com um propósito. Os valores das organizações ganham hoje um papel absolutamente fundamental. O propósito da atuação, algo que vai levar a um sentido de compromisso, de agregação, o sabermos o porquê de estarmos a fazer algo ou por onde estamos a caminhar, o saber que estamos com um propósito comum, com uma missão comum, com um sentido de orientação comum, será um elemento agregador e diferenciador também para as organizações. Com um ponto fundamental, que é o sentido de alerta e foco na inclusão, conscientes que não encaramos todos esta situação da mesma forma, conscientes que há situações completamente diferentes. Temos que ter, enquanto organizações, a preocupação de respeitar o indivíduo como ser individual que encara cada uma das situações de forma diferente, consciente que há trabalhadores e situações diferentes, há as mulheres, há mães, há pais,
há trabalhadores com mais idade, com cuidados especiais, com dificuldades, com dificuldades de transporte, locomoção, com condições de saúde que podem ser mais sensíveis e, portanto, parece-nos que é absolutamente fundamental que tudo isso seja tido em conta, porque da mesma forma que não é, entendemos que não é tão linear que toda a gente quer voltar ao local de trabalho, da mesma forma também que não é linear que toda a gente quer ficar em teletrabalho. Se calhar há 6 meses atrás, se nos perguntassem o que é que pensas do teletrabalho, toda a gente queria ir para teletrabalho, mas era um teletrabalho diferente, não era um teletrabalho sobre o stress de gerir vida pessoal e vida profissional, de gerir casa, filhos, os animais domésticos a passar, com incerteza quanto ao futuro e com um impacto económico absolutamente disruptivo na sociedade. E, portanto, o alerta para as medidas preventivas com foco na inclusão da paridade, com foco na inclusão da diversidade, da atuação de seres enquanto indivíduos, é absolutamente fundamental. Algumas recomendações para aquilo que será este controlo e para a definição de um plano de regresso ao novo normal, um regresso seguro, mas acima de tudo um regresso que seja ágil, que seja rápido e que nos permita acelerar esta recuperação económica que se torna agora fundamental também para todos nós. É absolutamente fundamental a identificação e controle dos riscos, garantir as medidas de segurança, é fundamental todos nós enquanto indivíduos respeitar o outro, não nos colocarmos em risco, respeitar as regras que são determinadas pelas organizações. Os elementos mais séniores das equipas terão que ter essa responsabilidade acrescida de sensibilizar as suas equipas para que as medidas sejam cumpridas. As organizações têm que ter isso em mente. Ter uma identificação e um controle de riscos será fundamental para que a avaliação e o desenvolvimento de um roadmap e um plano de ação permita voltarmos rapidamente, de forma eficaz, a essa realidade. Deixamos algumas notas nestes 2 papers que a Aliança lançou, como o devemos fazer, através da avaliação desses mesmos riscos, das necessidades das equipas, o desenvolvimento de um roadmap e um plano de ação que permita claramente estarmos todos a olhar para o mesmo, haver um alinhamento claro de todas as organizações, de todos os stakeholders, naquilo que será este regresso. Não querendo inventar a roda, e sim utilizando aquilo que são as boas práticas e algumas das medidas que já foram implementadas noutros países, noutros setores, trazê-las para partilha comum, para um bem comum, para uma observação comum e adaptá-las a essas realidades. Outro das recomendações que deixamos é uma implementação rápida e eficaz, com uma medição constante, uma avaliação constante da medida e desses planos, para garantir que esses planos estão alinhados em cada momento. Sabemos que hoje a volatilidade e as circunstâncias em que estamos, prova disso foi a rapidez com que nos vimos forçados a ser confinados e agora temos que nos ir adaptando semana a semana, as decisões das empresas, até do próprio governo, que tem que ser tomada em pouco mais de 48 horas, de como é que podemos acelerar ou proteger ou desacelerar aquilo que é a nossa atuação. E é fundamental que estas medidas, as medidas que estão a ser implementadas, sejam constantemente medidas e que seja dado um feedback constante às organizações, às pessoas, a todos que estão envolvidas nessas medidas, para que as mesmas sejam rapidamente adequadas e alinhadas de acordo com esse roadmap, que tem que ser, não pode ser estático, tem que ser um roadmap dinâmico. Há um plano que tem que ser seguido, mas tem que ser um plano muito dinâmico, pois irá permitir ir alinhando a cada momento a atuação de cada uma dessas fases. É fundamental que estes planos envolvam os trabalhadores, utilizar
o benchmark ou servir como referência as boas práticas de alguns setores de atividade, de alguns países, de algumas organizações que, por força das circunstâncias, foram se adaptando àquilo que foi sendo tomado como uma boa prática, uma boa referência para esse novo normal. E quando aqui referimos os trabalhadores, eu diria envolver todos os stakeholders, porque há muitas organizações e muitos setores de atuação que carecem também da envolvência de fornecedores, de parceiros de negócio, de todos os elementos que fazem parte da interação do nosso dia-a-dia. Conforme referi, utilizar o benchmark das melhores práticas para as adotar, e esta partilha, e daí a partilha destes papers que irão permitir exatamente isso. Termos uma abordagem conjunta para as novas formas de operação. O que entendemos nisto é, conforme eu referi, envolver todos os stakeholders nestas tomadas de decisão, nestas adaptações, de forma regular e constante, porque é absolutamente fundamental. Comunicar, mais uma vez, a comunicação é um fator essencial para estarmos constantemente a adotar as nossas práticas, os nossos usos, as medidas, sejam elas preventivas ou de correção a cada momento, e a aposta na formação. Entendemos que a formação é absolutamente essencial, porque ainda hoje de manhã discutíamos que pode ser muito fácil para uma empresa de grande dimensão, que tem uma estrutura muito bem delineada e muito bem montada, é fácil, ou aparentemente fáceis, parecem pontos basilares e que decorrem naturalmente da atuação de cada um de nós, mas para empresas de pequena, média dimensão, em que um grupo de pessoas muitas vezes tem que fazer tudo, será fundamental utilizar alguns dos documentos que estamos a partilhar hoje para se prepararem para este regresso. Sabemos também que o tecido empresarial português é essencialmente um tecido empresarial com base nisto, em pequenas de micro e médias empresas, e, portanto, a necessidade de entidades como as que estão aqui representadas na Aliança, pela sua experiência, por toda a sua representação enquanto número e enquanto experiência, é fundamental abrir esta partilha para que todas as empresas com menos recursos, recursos muitas vezes humanos, recursos estruturais, possam usar esta informação para transformar em informação para os próprios e para as suas equipas, pois isso irá permitir que consigam mais rapidamente voltar à normalidade. Alguns exemplos ou algumas das recomendações que deixamos, que fazem parte também destes dois papers para o regresso à normalidade. O distanciamento social, conforme tem vindo a ser identificado, seja por elementos de comunicação, sinalização física, seja por mera sinalização física no chão, seja em paredes, o que for, é absolutamente fundamental. Desculpa. As barreiras físicas, conforme já referi, o distanciamento social é um outro ponto muito importante para evitar o contágio, os pontos de contacto. Esse distanciamento físico tem vindo a ser adaptado mais uma vez e hoje em dia já é menor do que era no início da pandemia, portanto estamos a dar os passos certos, mas é fundamental que se mantenha essa distância física. As barreiras, a disponibilidade de equipamentos para evitar esse contacto é também o uso da máscara, o uso constante de álcool gel, em alguns casos equipamentos mais específicos de proteção total do corpo, as viseiras, conforme temos vindo a falar. Recomendamos, e pode ser um ponto importante, e muitas empresas já o estão a fazer, um welcome kit ou um kit de regresso ao trabalho, que seja fundamental ter estes elementos, conforme aqui estão representados, de um working kit, de um cleaning kit, um kit de limpeza individual,
seja para o seu próprio local de trabalho, seja para, muitas vezes, para as viaturas que são partilhadas entre as equipas das várias organizações. Há muitas empresas que têm carros e viaturas de partilha comum e, portanto, são pontos que são fundamentais, passos pequenos, que têm que ser protegidos. A limpeza programada, que dependendo da dimensão das organizações e do número de pessoas que as ocupam, é um ponto absolutamente fundamental, que tem que ser adaptada a cada momento, provavelmente intensificada. Nós estamos a fazer isso, a desinfestação dos locais, que sejam cumpridas o mais possível essas regras de higienização, e estamos a falar de higienização de espaços comuns de trabalho, cantinas, os refeitórios, que muitas empresas têm, às vezes o espaço simples de fumar um cigarro, tomar um café, é absolutamente fundamental isso. Conforme referimos, a comunicação, a formação aqui passa também por ações de sensibilização, não tem que ser especificamente o formar per si, é adaptar, ir sensibilizando todos, porque há um hábito, muitas vezes podemos cair se calhar na primeira hora de estar no mesmo local, temos um cuidado muito acentuado. Quando começamos a entrar num registro mais comum, mais natural, pode haver o risco de sermos menos zelosos e ao fim do mês, de 2, ser ainda menos cuidados. E, portanto, é absolutamente fundamental estas ações de sensibilização, de comunicação constante, são alguns reminders do que são as regras essenciais para manter um bem-estar de todos. E depois a monitorização, os testes de vigilância, sempre que possível serem aplicados, naturalmente em conformidade com a lei. Isto é um tema sensível sempre. Há várias teorias da proteção de dados. Mais do que a proteção de dados, eu entendo até que tem que ser o respeito pelo outro, por aquilo que são as sensibilidades, algumas crenças, algumas formas de estar que podem ser mais impactantes ou outras, mas acima de tudo aquilo que nos parece, e isto são recomendações, não são regras que têm que ser seguidas, são recomendações que entendemos importantes, recomendações gerais, que são para um bem comum, com uma proteção do próprio e a proteção dos outros, proteção do grupo, do indivíduo. Naturalmente, mais uma vez, e é fundamental isto, respeitando sempre aquilo que são as regras legais e a proteção de dados e a privacidade de todos nós. Os testes, conforme já referi, e deixo agora apenas um exemplo, a título ilustrativo do que pode ser. Nós depois teremos a oportunidade de partilhar a apresentação, ela estará disponível, ela está disponível para quem quiser partilhar, porque estes papers da Aliança têm exatamente este princípio de ser públicos, de ser disponíveis, e ficando aqui um exemplo ilustrativo do que seria um roadmap para implementação e para atuação num regresso à normalidade. E por isso era essencialmente isto. Fica aqui aberto no fundo o debate para a Luísa e para o João também partilharem as suas visões e comentarem um pouco daquilo que é as realidades das suas organizações. Muito obrigada, Rui, por este enquadramento, não é, que é o tema, e também pela apresentação daquilo que tem sido o trabalho e o esforço da Aliança, das empresas de recursos humanos. Também dar nota de que nós, quando fizemos a divulgação deste evento, indicámos logo que haveria uma apresentação desta aliança, do Safely Back to Work, que tem, na verdade, como o Rui disse, a meta de ajudar as outras empresas a prepararem-se para um mundo do trabalho pós-pandemia, garantindo alguma sustentabilidade neste novo normal, já que à medida que as economias e que as empresas começarem a reabrir e reiniciarem atividades, é importante garantir que tudo é feito de uma maneira segura, e da aliança, dos papers dos white papers que resultaram já da aliança, a própria APDC, nos e-mails de divulgação e mesmo no próprio site já os disponibilizou.
E no final do webinar, quando partilharmos o vídeo desta conversa, também voltaremos a partilhar os papers e a apresentação que o Rui aqui nos fez e, portanto, eu queria agradecer. Muito obrigado. Aquilo que nós já tínhamos, temos aqui duas perguntas online que nos foram colocadas, que nós já vamos ver, mas isto é só para relembrar os participantes que podem colocar as suas dúvidas online aqui na área de perguntas e respostas. Portanto, convidava-vos também a colocarem aqui. Eu queria também, em jeito de kick-off, por assim dizer, também espicaçar aqui um bocadinho, partilhar convosco duas informações. Duas informações, é um conjunto de informações, que tem a ver com alguns dos prognósticos que os futuristas têm feito para o mundo pós-coronavírus. E um deles, que é muito próximo do mundo tecnológico e que é um futurista bastante reputado ou reconhecido, que é o Gerd Leonhard, veio dizer que as mudanças forçadas por esta pandemia vão ser permanentes e vão alcançar a economia, a sociedade, a política, o ambiente, a ciência, que será de tal forma o impacto similar ao da Grande Depressão ou da Segunda Guerra Mundial. E dos prognósticos que foram feitos, eu só vou falar aqui em dois, porque acho que isto é um bom ponto de passagem para vos desafiar também depois a comentarem. Um deles tem a ver que isto vai ele dizer que vamos assistir à maior transição laboral da história. Ou seja, haverá uma transição laboral maciça, com muitas pessoas a caírem no desemprego, a mudarem de carreira e eventualmente também a abrirem as suas próprias empresas. Segundo ele, esta onda de perda de empregos seguida de recuperação de trabalho será muito diferente de tudo o que vimos no passado. Este é um tema, não é? O segundo tem a ver com a questão da tecnologia, que também nos interessa a nós enquanto APTC, que é que as mudanças radicais no teletrabalho que estamos a experimentar vão ter efeitos permanentes. Ao mesmo tempo, vai se tornar ainda mais valiosa a interação entre humanos, devido à experiência do isolamento social, porque fomos todos obrigados a passar e alguns ainda continuamos, e também pela importância que a tecnologia nesta crise foi tanta que o setor aumentou o seu poder. Toda a gente está a fazer tudo online, desde encomendar comida a ter aulas de yoga, não é? O lado negativo, segundo este futurista, é que a tecnologia tornou-se uma nova religião e que pode haver um debate cuidadoso sobre ética digital e, portanto, ele acredita que isto levará a que possa haver depois uma regulamentação mais apertada com o objetivo de garantir quer os humanos, quer o planeta beneficiam do progresso tecnológico. Portanto, estamos a entrar numa nova área de renascimento. E, por último, nós recebemos ontem, e portanto foi extremamente oportuno, um estudo partilhado pela Xerox, que também é associada da APDC, que no fundo é a empresa que nós associamos muito mais às impressoras, a laser e isso, não é? E à cópia, à internet e isso, mas é uma empresa de tecnologia para o local de trabalho, profundamente orientada para o mercado, para o local de trabalho. E eles fizeram um estudo sobre o futuro do trabalho, chama-se mesmo The Future of Work, que revela que, este estudo, também só para vos dar aqui um contexto, que acho sempre importante contextualizar, incidiu sobre 600 decisores de TI, nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha e França, em organizações que tinham pelo menos 500 funcionários. Portanto, estamos a falar de grandes organizações, não das pequenas e médias empresas. E então o estudo veio dar nota de que pelo menos 82% da força de trabalho prevê, em média, regressar ao trabalho entre 12 a 18 meses. Portanto, não é uma coisa que a gente considere, que neste estudo, que se considere que seja um regresso ao local de trabalho físico presencial tão rápido, não é? E que outra coisa que foi muito, muito interessante que eu li, tinha a ver que os entrevistados relataram desafios causados pela súbita transição para o trabalho remoto, com 72% a afirmar que não estavam totalmente preparados do ponto de vista da tecnologia. Estamos a falar de empresas de tecnologia com mais de 500 trabalhadores. Portanto, quando nós olhamos para o nosso tecido empresarial e sentimos que houve alguma dificuldade, basta pôr os olhos nesta realidade mundial de outras empresas de grande dimensão para sentir que, se calhar, estivemos muito bem da forma como todas as nossas empresas conseguiram responder a todos os desafios tecnológicos. E claro que o João, todas as empresas de telecomunicações tiveram aqui uma força e uma importância incomensurável, não é? Além da tecnologia, que eles disseram que 29% foi dos pontos mais negativos durante o teletrabalho, foi também a quebra de comunicação entre as equipas e os colaboradores,
outra das dificuldades que eles sentiram, e que também vai de encontro àquilo que o Rui partilhou há pouco, e a outra foi a dificuldade em manter o foco. Porque realmente uma pessoa quando está em casa, não é? Acaba por ter outras razões de foco. Bem, e isto era só, desculpem lá se me alonguei um bocadinho, mas não resisti quando comecei a ler o estudo, foi partilhado, como eu dizia ontem, o press release ontem, achei que realmente era muito oportuno, tendo em conta a nossa conversa de hoje. Mas aquilo então que eu perguntava, primeiro às senhoras e depois então ao João, é que como é que a SAS, e depois como é que a nós, não é, está a planear ou está a concretizar o regresso a este trabalho normal? Ou seja, como é que estão a pensar nisto? Vai ser um regresso a um modelo presencial, um modelo de teletrabalho, para manter, um modelo híbrido? Luísa? Olá. Bem, antes de mais, obrigada pela oportunidade de estar aqui, aprender e partilhar também algumas das nossas práticas e pelo tema que é realmente muito pertinente, portanto agradeço o convite. E também aproveito para dar os parabéns ao Rui pela excelente apresentação e o excelente trabalho que realmente fizeram. Eu própria já fiz o download dos papers e já os estou também a utilizar, portanto, apesar de sermos uma empresa multinacional, a nível local está a ser muito, muito vantajoso e útil, portanto, obrigada e parabéns. É ótimo ouvir isso. É mesmo, está mesmo muito, muito bom. Bem, relativamente ao SAS, a pandemia vem nos impor de forma massiva as práticas que nós já utilizávamos. Portanto, nós temos equipas que estão a ser geridas já há bastante tempo de forma virtual e para alguns colaboradores esta não foi uma realidade totalmente nova. Portanto, aqui vem-nos impor a implementação de uma forma massificada. Tivemos a oportunidade de fazer já 2 surveys internos aos colaboradores, portanto, e aqui estou a falar a nível local de Portugal, e a nossa satisfação realmente em perceber que 85% dos colaboradores acharam que foi fácil a transição e que tinham todos os meios para trabalhar a partir de casa. Portanto, a flexibilidade de trabalho, a possibilidade de trabalho a partir de casa já era efetivamente uma realidade, nomeadamente pelo foco que tínhamos de favorecer o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Portanto, agora fomos forçados a fazê-lo, portanto, mas foi de uma forma muito, digamos que foi fácil para nós. Tivemos que investigar, portanto, aqui uma das nossas primeiras preocupações foi investigar quais é que eram as necessidades da pessoa para garantir o seu bem-estar físico e emocional a partir de casa. Portanto, e tivemos que investigar o que é que a pessoa necessitava para trabalhar a partir de casa. Também fizemos esse survey, nomeadamente cadeiras, monitores, pessoas que eram consultores e não tinham posto de trabalho no SAS, portanto, que necessitavam de um monitor também, de uma doca. Portanto, tudo isso foi investigado e foi facultado aos colaboradores. O resultado também do survey foi que 90% dos colaboradores querem manter uma situação híbrida e dos quais 30% querem se manter em teletrabalho. Portanto, eu acredito que esta realidade vai mudar um bocadinho, ou que estes resultados vão mudar um bocadinho à medida que o tempo passa, porque nós somos seres naturalmente sociais, mas realmente uma grande percentagem dos colaboradores quer manter esta situação híbrida. Portanto, para nós, sem dúvida, e mesmo a nível global, está a ser tomado isso em consideração e vamos optar portanto está-se ainda analisado, mas vamos optar por uma situação híbrida e dar sempre a possibilidade ao colaborador de escolher. A maioria dos colaboradores também referiu que se vê 2, 3 dias por semana no escritório. Portanto, isso vai ser esse o nosso foco no pós-pandemia, não é? No pós-pandemia. Acredito que vai transformar não só a forma de trabalhar, mas também o próprio escritório em si.
Portanto, teremos que ter aqui, esta também é uma das nossas preocupações, portanto, não só como voltar de forma segura ao trabalho, mas também como é que vamos transformar o escritório para que seja apelativo e que dê resposta às necessidades das pessoas e à motivação das pessoas em estarem no escritório. Portanto, acredito que vai transformar a forma de como os escritórios são pensados e terão necessariamente que ser transformados, humanizados e que favoreçam o networking, o lazer, a criatividade entre as pessoas. Portanto, é isso que nós acreditamos. Portanto, é esse o caminho. Ok. João, o que é que tem para partilhar connosco aqui da nós? Eu sei que a nós tem uma realidade também muito extensa, não é? Porque temos aqui várias... eu estava aqui temos aqui várias realidades, não é? A realidade corporativa, das operações e das lojas, conforme o João nos dizia hoje. Bom, então, antes de mais, e obrigado pelo convite. Tentarei aqui partilhar de alguma forma o que é que foi a experiência do regresso da nós, de forma a tentar ser útil para aqueles que ainda não regressaram, mas estão a planear regressar, e para aqueles que já regressaram e que ainda têm muitas decisões para tomar, pelo menos num ambiente de todas as, naturalmente, das dúvidas que existem, perante o desconhecimento que nós temos aqui de um conjunto de variáveis. Por isso, nesta perspectiva, estamos todos no mesmo barco, uns começaram já a navegar antes e outros irão começar a navegar depois. Dito isto, e como a Sandra disse, o universo da nós é feito aqui de um conjunto de realidades, seja de realidades corporativas, de pessoas que estão mais nos edifícios, aqui uma dimensão de operações muito grandes. Eu vou-me focar aqui mais um bocadinho sobre as operações e sobre as operações call center, porque é mais fácil, seja o remotizar. Eu agora estou a ver as imagens todas paradas, não sei se me estão a ouvir. Estamos. É mais fácil remotizar num ambiente corporativo onde todas as pessoas têm o seu laptop, todas as pessoas têm a sua autonomia e todas as pessoas, de alguma forma, conseguem facilmente deslocalizar para um ambiente de trabalho mais de teletrabalho. Quando olhamos para operações e operações de call centers, nós temos mais de 3.000 pessoas em 10 sites e que dão... Agora deixámos de ouvir o João, não foi? Foi. Sim. Estávamos. Estávamos. Eu já Mas não ele vejo. parece que está online. Bem, vamos esperar que ele volte aqui. Sim. E eu ia comentar, Rui, ainda vou comentar mais uma coisinha da Luísa, está bem? Com certeza, muitíssimo bem. A Luísa falou aqui duas coisas que eu acho que quem nos está a ouvir também pode ter essa dúvida, que é o facto de nós, de vocês eventualmente terem, ou das empresas eventualmente terem as pessoas presentes no escritório só 2 a 3 dias por semana, vai exigir, se alinhamos sempre alinhando nesse modelo, vai exigir novos desafios em termos de gestão das pessoas, não só de controle, por exemplo, agora nesta fase pandémica, não é? Nós temos que ter a noção das pessoas que estiveram em contacto, quem é que esteve em contacto, durante quanto tempo, não é? De poder fazer esse controle, quem é que esteve efetivamente no escritório, no caso de ter surgir algum tema de contágio durante este período. E depois, uma outra questão que eu falei muito recentemente com uma pessoa da SAS, que tinha a ver com, atualmente, no teletrabalho, nós estamos todos em pé de igualdade quando estamos nestas reuniões. Estamos todos a partir de casa, é Sim, tudo em pé de nós igualdade. estamos todos à mesma distância. Exatamente, estamos todos à mesma distância. Foi essa a expressão que ele utilizou. E se tivermos metade das pessoas no local de trabalho, isso vai-nos criar, se calhar, algumas desigualdades. Porque são temas que a gente às vezes não está sensibilizados, mas depois a realidade encarrega-se de nos alertar para esse tema, porque, efetivamente, se eu estiver numa reunião a partir de casa, como agora estamos aqui a fazer, e depois tiver um conjunto de colegas que estão na reunião presencialmente, até há questões do ponto de vista até tecnológico, às vezes, de participação, que inibe que a gente consiga estarmos todos à mesma distância, não é? Sim. Não sei, vocês já pensaram neste tipo de temas? Sim. É alguns dos temas que pensamos, sim, sem dúvida. Nós, neste momento, portanto, e realmente defendemos muito a ideia de que estamos todos à mesma distância e que é fácil comunicar todos e estamos todos em pé de igualdade, portanto, isso é importante para nós. E por isso nós não estamos a fazer ou não estamos a viver um grande stress ou ansiedade para regressar ao escritório. Portanto, ainda estamos com todas as pessoas em teletrabalho.
Quando é que vocês regressam? Eu não sei se a Luísa tinha dito, eu não apanhei. Ainda não temos data definida, portanto estamos Ok. a planear, estamos a fazer o protocolo de entrada, não é? Para garantir todas as regras em termos de segurança e higiene, mas não estamos a sofrer de um grande stress ou ansiedade, mesmo porque em termos de negócio não vimos que vá trazer, que tenha grande impacto de onde as pessoas estão a trabalhar. Tem impacto sim, se pudermos receber pessoas externas, se pudermos realizar sessões de formação e aí abrir o escritório que faça sentido em termos de negócio. Portanto, para já vimos que é importante estarmos todos em igual condição, digamos assim. O outro tema também, como estava a falar, dos 2-3 dias por semana, portanto isto teria que ser numa situação pós-pandemia, pós-pandémica, e neste momento terá que ser seguido as regras da DGS, portanto com equipas em espelho, com horários flexibilizados e etc. Portanto nós ainda não estamos nesta fase, estamos a planeá-la. Okay. Neste momento estamos a seguir o que a lei nos diz, portanto temos um acordo de teletrabalho reduzido a escrito com todos os colaboradores e ainda sem data de regresso. Esse acordo era obrigatório? Sim, esse acordo é obrigatório desde o dia 1 de junho de 2020, portanto reduzir o acordo a escrito e tem que ser de comum acordo, portanto entre a empresa e o colaborador. Ok, portanto, esta pergunta foi de propósito, Sim, não é? claro. É mesmo para alertar os a nossa audiência de que, e vem de acordo daquilo também que o Rui dizia, porque há empresas que não têm essa noção dessa obrigatoriedade, que desde que saímos do estado de emergência, há necessidade então para efeitos até dos seguros e da manutenção dos contratos de trabalho, não é? Certo, João, isso mesmo. já estamos. Está assim animado. Estou de volta. Recebi uma mensagem muito simpática a dizer thank you for using WebEx e pum, ficamos por aí. Muito bem. Olha, Problemas de conexão não é de certeza, João. Não é porque eu nem estou em teletrabalho. Se virem o meu fundo, eu já deixei de estar em teletrabalho há muito tempo. Mas a plataforma não gostou. E depois eu entrei como participante, que tenho todo o gosto de entrar como participante, mas depois não dava para ligar a câmera. Depois foi aquilo que foi buscar. Olha, mas tentando concluir um bocadinho o que estava a dizer, olhando aqui um bocadinho operações call center, e vou dizer essas porque provavelmente aquelas que têm uma maior complexidade, seja pela dimensão, seja pela diversidade, seja o número de parceiros com quem nós temos o prazer de trabalhar, entre os quais, e com muito gosto aqui a Manpower, também nos traz muitos ensinamentos, e por isso, o que é que nós temos neste contexto? Temos um contexto pré-Covid, que era um contexto 100% on-site, naturalmente tínhamos experiências em teletrabalho, mas face a uma dimensão de mais de 3.000 pessoas, não eram relevantes. De repente, em menos de uma semana, ficámos com um contexto 100% em teletrabalho, feito de uma forma recorde, não planeado, como a Sandra disse, e com muita adrenalina, e de repente pomos numa situação que, como é que vamos fazer? E o como é que vamos fazer exigiu aqui de nós, de alguma forma, e para abordarmos o tema, porque isto é um tema importante, porque estamos a falar com segurança das pessoas, estamos a falar, de alguma forma, com, inclusive, até questões de contratos laborais e de um conjunto de todos. Nós preferimos olhar isto, o tema, a nós como um todo, e por isso fizemos um projeto onde nós fomos ver o que é que deveria ser um modelo final. Antes de olharmos para o modelo de transição, nós quisemos definir a visão futura, e foi isso que a equipa fez, e olhou para o que é que deveria ser a visão futura para nós dos call centers, numa altura que já não há qualquer tipo de condicionamento em termos de restrições, distanciamento ou outros. Nós não sabemos quando isso vai ser. Infelizmente, calculamos que seja mais tarde do que todos gostaríamos. Mas isso foi muito útil porque, tendo em conta essa base da visão futura, nós agora fomos definir o modelo de transição. E por isso o que eu posso partilhar é que nós já temos um modelo de transição definido e que vai começar a ser executado dentro em breve, onde nós começamos a trazer pessoas de teletrabalho para os sites. E o mundo dos sites é um mundo mais difícil de gerir, por todos os condicionalismos que há. Agora, nós queremos fazer de uma forma gradual e da forma correta. E para isso nós fomos olhar e fomos, inclusive, fazer surveys com os nossos parceiros, com as pessoas que gerem as operações,
para aprender mais sobre um mundo que ainda é desconhecido e é desconhecido de todos, porque mesmo se lá fora, e nós, como temos a sorte de partilhar com o grupo da Orange, fomos ver muitas realidades em muitos países e todos eles estão a ter aqui alguma a adiar a decisão de retornar, não tanto como as TIs, como a Sandra dizia, que algumas já adiaram para 2021, mas não. Cuidado que são realidades distintas e nós às vezes tentamos olhar esses grandes logotipos de lá de fora, de Silicon Valley, eram empresas que já faziam bem tudo em teletrabalho e que é muito diferente se viemos para mundos de operações, mundos mais reais que têm ligação física, que a desmaterialização do posto de trabalho não se faz assim facilmente. Por isso, o que é que nós neste modelo vamos fazer? Vamos fazer um modelo de trazer on-site de uma forma gradual e começando com um conjunto de critérios de elegibilidade que começam por vontade do próprio. E há bocado falavam aqui e sobre o que é as opiniões e o que é as vontades. Nós já temos muitas pessoas que estão em casa e têm vontade de trabalhar, e voltar a trabalhar on-site porque já não conseguem mais trabalhar em casa. Alguém dizia-me no outro dia, olha, isto teletrabalho, os dias são todos iguais. E é verdade. E quando se diz, às vezes dizia-se voltar ao trabalho, não, as pessoas em teletrabalho trabalham mais do que às vezes nas empresas. Isso foi uma realidade que todos nós vivemos. Sim, não é uma quantidade de trabalho, mas os dias são todos iguais. E perde-se a ligação humana e perde-se aqui um conjunto de temas importantes. Isso é uma parte. Há outra parte da história que às vezes nós não estamos tão atentos, que é a forma como foi remotizada tudo o que é os nossos postos de trabalho, foi porque tinha que ser, era algo que tinha que ser feito e tinha que ser feito rápido. Algumas pessoas não têm condições em casa de trabalharem, fazer teletrabalho. Naturalmente, podem trabalhar em divisões mais pequenas, partilhadas, etc. E durante um curto espaço de tempo, isto consegue-se adaptar. Só que não pode continuar assim para o futuro. E por final, há pessoas que naturalmente, se a maioria, e muitas delas temos bons exemplos que nesta fase inicial ganhou performance, também há pessoas que perderam performance. Por isso, acho que com um equilíbrio, bom senso e com a opinião do próprio, nós conseguimos fazer aqui um survey, um questionário e incorporar aqui a vontade que vamos trazer cerca de 15% agora já no mês de julho das pessoas para as nossas operações, tendo em conta que são mais de 3.000, acabam por ser muito, e para isso temos todo um processo de preparação que vai desde garantir todas as normas de segurança, normas essas que são as que nós conhecemos, que tentamos ir a benchmarks do que é feito, utilizamos estudos como o Rui disse, mas depois validá-las todas, não só com a DGS, como com a ACT. Por isso, isto é algo que nós fazemos que tem que ter segurança das pessoas e segurança do negócio. E por isso não queremos estar sozinhos naquilo que é esta tomada de decisão, queremos o melhor para todos e o melhor para o negócio, porque não o melhor das pessoas se o negócio não estiver bem, mas fazê-lo com garantia de condições e que não forçamos ninguém que não se sinta confortável, porque também já foi aqui referido, que cada pessoa tem o seu historial, seja próprio dele, seja das pessoas com quem ele convive em casa. A verdade é que, quando olhamos, há muitas pessoas que querem regressar. E depois uma coisa que é engraçada é, quando nós vamos ver as pessoas, os perfis contam muito nestas decisões. E nós temos pessoas que têm perfis mais jovens, outros mais comerciais, outros mais de serviço, outros mais técnicos, e sai tão claro naquilo que são as percentagens, qual é o perfil das pessoas, que é notório. Eu sou muito teletrabalho e eu estou a trabalhar já on-site desde o início de maio e posso dizer que a experiência é boa e já tinha saudades. e porque dei muito bem com o teletrabalho, gostei muito. Agora, acho que, como aqui a Luísa falava, é muito bom em modelos híbridos. Em modelos permanentes, a certa altura depois, a forma como nós fomos obrigados a fazer são prisões. Por isso, voltar é bom, naturalmente ter um modelo híbrido é melhor. O que nós vamos fazer modelo futuro para os call centers e que já ficou muito claro vamos optar, e dado o legado que nós temos de pessoas, vamos optar por modelos que nos vai permitir ter pessoas que não têm condições para trabalhar em casa e vão trabalhar 100% on-site, pessoas que, tendo sido recrutadas para trabalhar on-site, têm condições e vontade e vão fazer um modelo híbrido que a Luísa falava,
e há pessoas que têm todo o perfil e todas as condições e toda a vontade e que vão ficar no modelo de teletrabalho. A verdade é que isto era algo que, como eu disse, já existia o teletrabalho no passado. Agora, a disponibilidade das organizações e a vontade de agora fazer impulsionar o teletrabalho não é outra, por isso passámos daqueles pilotos de teletrabalho para fazer teletrabalho a sério ou massivo, como a Luísa falava. Mas estamos a fazer sempre com a consciência que temos que ter aqui o cuidado, porque estamos a dar passos para territórios, alguns deles que são escorregadios, não querendo voltar atrás em nenhum deles que tomamos e não querendo ir contra a vontade do próprio. E para isso, acho que o Rui falou muito, os planos de comunicação são essenciais e toda a parte que nós possamos passar de energizar, tranquilizar e responsabilizar as pessoas é essencial. Muito da segurança depende dos próprios. E eu, quando falo aqui, falo e entrei para o escritório e temos aqui um conjunto enorme de medidas de segurança. Cuidado que isto, à medida que o tempo passa, a pessoa tende a descer algumas barreiras e depois estas famosas máscaras que no início toda a gente estranhava, agora já uma pessoa tem a máscara colocada e já não nota, uma pessoa já diz, está com outro colega, mas ele parece saudável. Acho que são coisas que nós nos habituamos e vamos vivendo, mas acho que... Claro. Sim. Não, João, eu acho que efetivamente nós temos aqui o privilégio de vos ter a vocês os dois, ter a vocês os três, o Rui numa back-office a apoiar as empresas a regressar ao trabalho, o João e a Luísa com as mãos na massa a definir os planos de ação de regresso, não é? Portanto, aquilo que eu gostaria, e que acho que as pessoas que nos estão a seguir também gostariam de saber, é que tipo de ações, mesmo daquelas que vocês acham, não partam do princípio que as pessoas que nos estão a ouvir não estão sensibilizadas também para aquilo que são as regras da DGS e da ACT. Partam do princípio que podem ser pequenas e médias empresas. Eu sei que normalmente o público-alvo da APDC e aquilo que é a nossa audiência não costuma ser, mas como temos feito tantos webinars, temos alargado tanto a nossa base de contactos, partam do princípio que são pessoas que gostariam mesmo de aprender quais é que são as medidas que vocês consideram fundamentais assegurar neste regresso ao trabalho. A Luísa há bocadinho falava, por exemplo, na questão das equipas em espelho, mas eu agora devolvi a palavra ao Rui, e depois do Rui a Luísa e depois o João. Como nós só temos quase mais 17 minutos, pedíamos agora para serem mais concisos, para podermos ir abordando aqui alguns outros temas, está bem? Muito bem. Relativamente às medidas adotadas, não é? Aquelas que as empresas têm que são mais importantes para o regresso. Volto, fazendo aqui aqui rapidamente uma sistematização. Nós, do ponto de vista de regresso ao teletrabalho, também estamos exatamente como já foi dito aqui, por agora ainda em modelo de teletrabalho, em modelo muito remoto. Temos muita gente a querer voltar, temos outros que assim e outros nem por isso, portanto daí a comunicação ser fundamental, o ouvir, porque são realidades completamente distintas. Relativamente às medidas, estamos aos poucos não, porque nós temos, também no Power Group, temos realidades muito distintas. Nós temos operações para as quais, e devolvo aqui o feedback ao João, sendo a nós um dos nossos principais clientes. Nós temos aqui um alinhamento muito dessas medidas com os nossos clientes, porque temos operações da nós, por exemplo, usando aqui o exemplo da nós, em que nós fazemos a prestação de serviços em casa do cliente, e depois temos outras operações em que temos o cliente em on-site, nas nossas instalações. E, portanto, todos os nossos planos, e dividindo aqui essa realidade, temos operações que estão operações de face-to-face, operações de loja pura e dura, e temos que adaptar essas medidas à realidade de uma loja, temos que adaptar as medidas às áreas de back-office e temos que adaptar as medidas às áreas de operações. E todas elas se regem por princípios muito básicos e comuns. Ponto 1, o distanciamento social, o uso da máscara, a higienização é absolutamente fundamental. Há um ponto que é essencial, que é a questão dos espaços. Tivemos alguns exemplos infelizes agora neste fim de semana, em que teoricamente no Algarve, que era uma festa de 10 pessoas, se transformou numa festa de 100 e agora ninguém consegue fazer o tracking de onde é que andam essas pessoas. Portanto, nessas realidades, nas nossas realidades, até do emprego, é fundamental termos fazer esse tracking, saber quem é que está com quem em cada momento. A separação das equipas tem que estar registada. Nós temos que saber
o planeamento, mais uma vez, o planeamento é essencial. Se está planeado de segunda a sexta, em determinada hora, em determinado local, esteja a pessoa A, tem que ser essa pessoa e não outra. Porquê? Porque a data de hoje não é tema. Se olharmos há 3 semanas atrás, provavelmente não saberei, quer dizer, daqui a 3 semanas sei porque estava aqui com a agenda fechada, mas há 2 horas atrás não sei onde é que estava. Portanto, é absolutamente fundamental termos o registro no fundo, não é da assiduidade da presença, é a presença física. Onde é que estão as pessoas? Como é que elas estavam? Com quem é que contactaram? Mais do que nunca, é fundamental sabermos, termos esse planeamento e que esse planeamento seja cumprido com rigor. A disciplina da máscara. É verdade que está banalizada, mas quando começamos a contactar, e já acontece-nos a nós, eu acho no nosso grupo de amigos, na nossa família, não é? Enquanto estávamos confinados. Quer dizer, estes meus amigos, eles são tão protegidos como eu. O problema é que isto alastra-se com muita facilidade e, portanto, a higiene, o controle, o distanciamento e o rigor do controle de onde é que estamos e como é que estamos. A questão de, e como o João referia, em operações de grande dimensão, como são as áreas de contact center ou os back-offices, em que não há um distanciamento muito grande. Hoje em dia, ou pelo menos até agora, eu diria até março, as empresas privilegiavam muito a ocupação do metro quadrado, não é? Não havia grande espaço. O custo de metro quadrado do imobiliário em Lisboa era elevadíssimo, portanto as empresas tentavam rentabilizar ao máximo o seu metro quadrado. Isto até março, agora se calhar vai ser o contrário, não é? Agora temos que dar espaçamento para haver a pouca utilização de metro quadrado e vai haver metro quadrado provavelmente disponível, logo veremos. Mas a verdade é que até há uns meses atrás o espaço era um espaço controlado, não havia espaço vazio. Portanto, hoje, quando voltarmos, quando começarmos a retomar, é absolutamente essencial ter este cuidado. Um tema que, conforme referi, o uso das viaturas. É absolutamente ter muito cuidado a quem partilha viaturas, a quem partilha transportes, sejam privados ou públicos, ser muito cuidadoso com isso. Portanto, são estes pequenos gestos que provavelmente eles vão ficar enraizados e se calhar daqui a uns meses, com ou sem vacina, ou por habituação, ou não falhar a palavra, desculpem, não importa, não vou seguir, senão fico aqui parado. Ajuda que acontece. Não, seja pelo uso, seja pela higienização, seja pelo uso pela encontra da vacina, provavelmente há muitos dos nossos gestos hoje que se vão enraizar e que vamos ser mais cuidadosos. E é esses que nós não podemos deixar cair ou entrar em desuso, entrar em desabituação. E, portanto, genericamente, e para tentar fechar, estas são as medidas que estão alinhadas, no nosso caso, com os clientes e internas. A avaliar a médio e longo prazo, estamos a avaliar claramente. Vamos voltar de uma forma muito ponderada. Vem aí um período de verão, um período de férias, em que as pessoas também estão mais ausentes, normalmente, dos seus locais de trabalho, e vamos jogar com isso também. É uma mais-valia, joga a nosso favor, e acho que do ponto de vista de sensatez, esse é o mais sensato. Naturalmente, que temos operações, conforme já referi, e até perfis, o João falava dos perfis comerciais, quem é comercial tem mais necessidade de estar com os clientes, e muitas vezes na rua, presencialmente. Quem é técnico, muitas vezes também. Quem é mais de back-office consegue se proteger e, portanto, todas essas realidades têm que ser tidas em contas. Não há medidas adequadas e iguais para toda a gente. Têm que ser adaptadas a cada realidade. Claro. Luísa, este modelo híbrido, eu vou-te já responder, não é isso, mas este modelo híbrido que estamos estado aqui a falar do teletrabalho e agora este tema que o Rui levantou também dos escritórios, que eram muito ocupados e que agora vão ter que ser, para manter o distanciamento social, que vão ter que ser mais arejados, por assim dizer, não é? Também levanta aqui, também ajuda que algumas pessoas se mantenham em teletrabalho, que é para justamente permitir... Sim, sim, claro. Portanto, eu ainda queria só acrescentar uma coisa relativamente às medidas, porque o Rui efetivamente já mencionou, e na apresentação dele, realmente as medidas que são necessárias ser tomadas. E se nós seguimos os papers que foram feitos, temos lá todas as medidas e sabemos quais são e estão muito adaptáveis. Queria só também salientar o site da DGS,
que realmente tem muita informação e, como também o Rui referiu, muitas vezes, e o próprio João referiu isso, os colaboradores ao longo do tempo vão perdendo aquele conceito, por exemplo, da máscara, da preocupação. Portanto, cabe à empresa, aos líderes, aos recursos humanos, às pessoas que estão a gerir a empresa, em não deixar cair essas medidas. Portanto, e sempre estar a alertar. Inclusive, no site da DGS, e já conseguimos ver isso online, existem muitos flyers que podem ser colocados no local de trabalho, o também mencionou isso. Cuidado que a comunicação que temos de forma constante com os nossos colaboradores e de alertar quais são as medidas. Nós temos que dar a conhecer claramente quais são as medidas que vão ser implementadas, enviar o plano de contingência aos nossos colaboradores e todos eles saberem exatamente como é que temos que agir. Depois há alguns esforços adicionais, eu digo esforços, mas eu acho que há algumas preocupações que as empresas poderão ter, como por exemplo, verificar quais são os transportes utilizados pelas pessoas, se as pessoas vão de transporte público ou se vão de viatura própria. Caso não tenham lugar para estacionar e por isso não utilizem a viatura própria, fazer aqui um apoio em termos de estacionamento, garantir o estacionamento dessas pessoas sempre que for possível, para não terem que utilizar os transportes públicos. E outras medidas, garantir sempre que fornecem um material de equipamento, portanto não é o próprio colaborador a comprar. Sempre que podemos dar o controlo às pessoas em termos de higiene e segurança, portanto também o fazer, poderemos disponibilizar equipamentos de desinfecção próprios, individuais, para a própria pessoa poder desinfetar o próprio local de trabalho, para se sentir mais confortável. Portanto, ao fim e ao cabo, é as pessoas sentirem que a empresa está a fazer, está a pôr segurança dos colaboradores em primeiro lugar, e existir aqui um ambiente de confiança e de comunicação transparente, que também já foi falado aqui, que realmente é muito, muito importante. Portanto, eu acho que neste momento nós sabemos quais são as medidas, agora o desafio é implementá-las da melhor forma, comunicá-las e mantê-las vivas, para que os colaboradores se sintam seguros e que possamos estar todos a trabalhar da melhor forma. Claro. O João, que já voltou, como é que sente, quais são as principais medidas que é mais importante manter ativas e vivas? Então, se me olhar e se eu tiver que dizer a quem está a planear regressos, medidas, eu diria que primeiro, antes de medidas, 4 pilares que eu recomendaria abordar. Um primeiro pilar, que é um pilar de tudo o que é o regresso, deve ser um modelo gradual, tendo em conta a vontade, grupos de risco e quem vive grupos de risco. Um segundo, e como foi dito aqui, aprofundado, eu depois posso dar uma outra dica adicional, que é todo o cuidado com as medidas de segurança. O terceiro é toda a parte de consciência individual. Tudo isso é o comunicar e learnings. As pessoas têm que perceber o que é um risco, que é um risco invisível para todos e que, de alguma forma, a pessoa se estiver muito atento no início, mas depois, de alguma forma, começar a estar menos atento, não é só a pessoa que está em risco, é, de alguma forma, todos os que estão em contato com essa pessoa que estão em risco. E nós falamos muito do risco na empresa, mas o risco maior não é nas empresas. As empresas têm um conjunto de medidas de proteção que faz que sejam seguras cá dentro, mas as pessoas lá fora já têm uma vida a tender para o normal ou o novo normal. E por isso, tudo o que for a exposição lá fora vai se transpor para dentro da empresa. E no final, do ponto de vista da empresa, é reduzir ao mínimo tudo o que são as atividades não essenciais, que sejam atividades de risco. Acho que isto tipicamente são o portfólio de medidas que se tomam. Sobre as medidas de segurança em si e sobre aquelas que já foram ditas aqui, nós também temos controle de temperaturas à entrada do edifício. Fizemos todo um processo com os AVACs e ar-condicionados de forma a que não há reciclagem, há só extração. Reforçaram equipas de limpeza especializadas, deixou ser a limpeza, onde 2 em 2 horas todos os espaços e o posto de trabalho é limpo, até excessivo, porque a pessoa está aqui, eu estou aqui daqui a bocado, está aqui alguém entrar a dizer que tem que me desinfetar, e eu disse, mas eu só tive eu aqui, mas a pessoa tem que vir aqui desinfetar, mas é o tal novo normal que estranha-se no início e depois uma pessoa começa-se a habituar. Eu nesta parte, e se puder dar aqui para quem volta,
o Rui apresentou há bocado um slide sobre a saúde e segurança, que era engraçado que tem lá 3 variáveis, que uma variável é uma variável de medidas de eficácia e segurança, outra variável do impacto pessoal e outra variável do impacto económico. E, na verdade, quanto mais medidas eu quero de segurança, mais impacto pessoal eu tenho e mais impacto económico. Por isso, isto é um equilíbrio que são de 3 variáveis e quem entrar neste processo tem que perceber isso. E tem que perceber que não pode maximizar uma variável sem, de alguma forma, ter um impacto nas outras. Acho que aqui o segredo é como é que qual o equilíbrio perfeito entre as 3 variáveis, de forma a não ter o impacto do negócio, não ter o impacto pessoal, mas também não expor demasiado o risco, e que vai mudando ao longo do tempo e muda mediante o tipo de organização, muda mediante as pessoas que nós tivermos numa organização. Daí é a tal chave do sucesso que eu não consigo aqui dar a receita. O que eu digo é, tenham sempre em consideração que uma variável não joga sem as outras. Eu, por exemplo, todos nós sabemos que o limite de velocidade na autoestrada é 120, mas acho que até 140 se calhar estamos seguros. No entanto, a regra é 120, por isso, se a regra é usar máscaras em permanência, deveria-se usar máscaras em permanência. É perceber aqui até que ponto é que jogam esta tal segurança, impacto pessoal, impacto do negócio. E por isso, se conseguirem este equilíbrio perfeito e souberem a fórmula mágica, partilhem, porque é sempre bem-vinda. Acho que nós fizemos muito benchmark cá dentro, lá fora, e acreditem, lá fora não estão mais avançados que nós nestas temáticas. Aliás, eu tive a oportunidade num fórum da Orange, esta segunda-feira, ou semana passada, transmitir o que é o nosso processo de regresso, e estavam lá 10 países representados, e o feedback de Portugal foi muito, dos restantes festas de Portugal foi muito positivo, porque eles ainda não estavam a começar a retornar, e por isso acharam que nós já estávamos num processo muito mais avançado que eles. Claro. Então, por isso é que estes webinars e estas sessões de divulgação são extremamente úteis para nós partilharmos experiências e lições e, de alguma forma, ajudarmos quem está também nesta luta, não é? E que também tem as suas dúvidas. Nós estamos mesmo a acabar, mas há aqui uma pergunta que foi feita pela Daniela aqui online, que é: que impacto terá a tecnologia na definição dos futuros modelos de trabalho? E, portanto, eu se calhar ainda pedi ao João para falar um bocadinho sobre isto e depois ao Luís e ao Rui, mas pedi ao João por causa de ser uma empresa de telecomunicações, não é? Exatamente, e porque foi o único que a chamada foi abaixo, mas o Webex. Foi rápido, ó João, quase que nem tem uns instantinhos. Não foi as comunicações, isso é certo. As comunicações não foi. Até a tecnologia eu acho que terá todo um papel, e acho que os mercados já viram isso. Curiosamente, esta semana vinha uma notícia que o Zoom, por isso o concorrente aqui do Webex, a capitalização bolsista superou todas as companhias aéreas, a Lufthansa, a United Airlines, todas somadas têm menos valor do que o Zoom. O Zoom é uma plataforma de videoconferência que não tem ativos nenhuns, não tem 100 A380 milhares de aviões. E quando uma plataforma tecnológica tem mais valorização que bolsista do que todas as companhias aéreas, percebemos que o nosso mundo mudou. Dito isto, que é que nós, quando eu falava deste projeto de planear a transição e planear o que é a visão futura, nós depois estamos a trabalhar em todos aqueles pilares para garantir um modelo sustentável de teletrabalho. E um dos pilares é um pilar tecnológico, porque nós vamos passar a ter que fazer aquilo que eram atividades presenciais, vão ter que ser feitas com sucesso em remoto. Exemplo, recortar. Como é que nós recortamos uma pessoa sem ter, de alguma forma, o contacto físico com ela? Formar. Como é que formamos uma equipa com um formador para 15, onde cada pessoa está no seu ponto de país ou no seu ponto do mundo? Como é que fazemos o by-side, o side-by-side, que é tão essencial em operações como as nossas, sem a pessoa estar lá, a pessoa estar remoto? Nota, tudo isto são mega desafios, e a tecnologia pode nos ajudar a responder a estes desafios. Por isso, naturalmente, não é ao caso que as tecnológicas ganharam valor bolsista. Tipicamente, quem investe sabe que o que é ver um bocadinho mais à frente, e por isso dá o valor do que é o futuro e não o presente.
Luísa, E passava... nós estaremos aqui para suportar as comunicações, por isso. Exato, Certo. aliás, o suporte que a capacidade de suporte que vocês demonstraram durante a pandemia é algo que vai dar aso, de certeza, a uma nova conversa digital na PDC, que eu tenho estado aqui Sim, a lutar convosco. Sim, eu se puder partilhar isso e não tirando aqui o tempo ao Sim. mas que é um ponto, e não vou dizer da nossa, vou dizer do país como um todo, Portugal mais uma vez. Se nós olharmos para a Itália teve para aí 3 ou 4 lockdowns. Se olharmos para a Inglaterra, teve 2 ou 3 lockdowns. É o país todo ficar sem comunicações durante um período de tempo. Em Portugal houve 0. E as exigências dos consumidores particulares das empresas em Portugal não foram inferiores a lá fora. Ou seja, mostra a capacidade de Portugal em termos tecnológicos, não só capacidade instalada, como de preparar para tudo o que é aqui este novo normal. E isso acho que também é um bom sinal para Portugal e naturalmente, as operadoras de telecomunicações fizeram o que era suposto fazer, que é, num período onde são mais necessárias, conseguirem dar resposta às necessidades. E acho que todos Obrigada, passamos o João. teste. Luísa, outras medidas tecnológicas que podem ter impacto na definição dos futuros modelos de trabalho que vocês antevejam? Outras medidas? Da tecnologia, outro impacto da tecnologia na definição do futuro modelo de trabalho? É assim, é absolutamente necessária, não é? Absolutamente necessária e obrigatória. O João estava a falar há pouco do recrutamento, não é? Nós estamos a experienciar isso, estamos a recrutar pessoas totalmente de uma forma virtual, a fazer o acolhimento de pessoas de uma forma completamente virtual. Portanto, eu acho que aqui o desafio é utilizar e utilizá-las da melhor forma, mantendo o contacto e estabelecendo uma empatia grande com quem está do outro lado. Portanto, utilizá-las da melhor forma e o máximo possível nesta fase, não é? Portanto, eu diria que é esta a mensagem, pelo menos do nosso lado. Rui, estamos mesmo em cima do tempo. Rapidamente, a tecnologia é, conforme já foi referido, é essencial. Foi essencial para uma empresa como a nossa que não parou, porque tinha necessidade de cumprir com serviços obrigatórios, não mínimos, obrigatórios, sejam internos, sejam externos, com os nossos clientes, com as nossas equipas. Não paramos em nenhum momento, portanto a tecnologia foi essencial e a tecnologia irá adquirir aqui um papel ainda mais primordial para o futuro. Por isso que estamos a referir, não é? Pelos modelos de recrutamento, de integração, de formação, aquilo que eram modelos de formação que muitas vezes também eram híbridos, agora foram forçosamente transformados em modelos absolutamente remotos. E mais uma vez, consideramos que a tecnologia é importante. Uma empresa como a nossa não vive tecnologia, mas não vive sem a tecnologia. A tecnologia para nós é um acelerador, é um facilitador e mais do que nunca terá que o ser. Se nós queremos ter modelos de trabalho, sejam híbridos, sejam remotos, a partir do momento que não são físicos, porque ser híbrido, no modelo de trabalho híbrido, tanto faz eu estar 2 dias como 5 dias em casa, eu vou ter sempre a necessidade de interagir remotamente com quem quer que seja. Portanto, o modelo híbrido, eu acredito que com mais ou menos percentagem veio para ficar, mais híbrido ou menos híbrido. Portanto, tecnologia vai se intensificar, a desmaterialização de processos, aquilo que muitas vezes nós dizíamos que não conseguíamos utilizar se não imprimíssemos, agora estamos a fazer ou temos uma impressora em nossa casa e andamos ali a imprimir, o que nem sempre é possível e também nem sempre é desejável, por um lado. Por outro lado, também não vamos ao emprego imprimir só porque temos que ir imprimir. É verdade, reaprendemos. Vai ser mais ecológico. É isso mesmo, reaprendemos, é exatamente isso. E, portanto, a necessidade de transformação, de reaprendizagem, vai fazer com que, mais uma vez, para termos este equilíbrio que terá que ser cada vez mais privilegiado, nós temos de privilegiar o bem-estar de cada um de nós, das nossas pessoas, das nossas equipas, a tecnologia vai servir para isso. E acredito também que vai acelerar a integração da tecnologia nas organizações, por força desta necessidade de dar-nos mais suporte e mais bem-estar às pessoas. Claro. Olhem, muito obrigada. Temos aqui também alguns agradecimentos dos nossos participantes e, portanto, muito obrigada por terem estado presentes. Eu acho que, foi como eu vos disse, nós podíamos ter vários tópicos de abordagem e ia ser difícil abordarmos todos porque o tempo passa a voar e havia muitos outros aspectos.
Eu agora, quando fizeram a pergunta da tecnologia, não resisto a partilhar isto, nós temos um associado que está a implementar um sistema de Digital Contact Tracing interno e de gestão do seu pessoal, para perceber justamente quem é o fulano A que está na empresa e com quem é que teve naquela altura e poder fazer isto ao longo do tempo, uma coisa interna. Portanto, há imensos modelos em que a tecnologia vai apoiar. E eu espero então com isto deixar o apetite à nossa audiência para participar nos próximos webinars que vamos ter seguramente de back to business, com outros oradores que tenham sido tão animados e que tenham trazido inputs e insights tão valiosos como os vossos, e agradecer então em nome da APDC a vossa participação, também dos participantes que se juntaram a nós, e solicitar por último aos participantes, quando fecharem, vai-vos abrir uma pop-up, uma janela, possam preencher por favor o questionário de avaliação. E boa tarde a todos, muito obrigada. Obrigado a todos, foi um gosto, até breve. Muito obrigada. Muito obrigada.